Olá, meus irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua vida, sejam todos muito bem-vindos. Estamos na nossa Escola Bíblica Dominical, vamos começar mais uma aula nesta manhã. Deus abençoe a todos, sejam muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical online. A todos que estão chegando, que você possa participar conosco com muita alegria. Deus abençoe sua vida, um ótimo dia, um ótimo domingo. Estamos começando a nossa lição de número 9 da Escola Bíblica Dominical. Quero convidar você para estar participando conosco desse momento tão especial. Também participar, convidando seus amigos, seus contatos, para juntos desfrutarmos desta Escola Bíblica Dominical. Vamos fazer uma oração para já dar início à nossa aula. Querido Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade maravilhosa de estarmos reunidos na tua presença e pedimos agora a tua bênção sobre cada aluno, cada irmão, cada irmã, que juntos estamos aprendendo a Escola Bíblica Dominical. Abençoe teus filhos, obrigado por mais um dia, Senhor, e seja conosco neste estudo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, meus queridos alunos, vamos juntos nesta manhã estudar. Se você está chegando, envie aí a sua saudação para nós, envie aí o seu comentário e vamos aprender a palavra de Deus. Hoje, a lição número 9, o textual está em Efésios, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática da nossa lição de hoje diz que Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Na lição de hoje, Paulo, ele vai nos trazer um ensino muito importante sobre o tema O Mistério da Unidade Revelado. E é por meio das Sagradas Escrituras que nós temos o privilégio de termos o acesso ao mistério que esteve oculto desde todos os séculos, revelado aos profetas e aos apóstolos no Novo Testamento. É através da palavra de Deus, é através da Bíblia que nós aprendemos. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas e como o mistério foi revelado na nova aliança e também como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. 3 partes importantíssimas para a nossa lição. Deus abençoe a você que está chegando, a nossa irmã Sandra, Deus abençoe. Um bom dia, Pai do Senhor, o meu querido amigo, o irmão José Vicente, Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe, seja muito bem-vindo, meu querido irmão. Também a irmã Célia, Deus abençoe, Pai do Senhor, Deus abençoe a vocês, sejam todos muito bem-vindos para estarmos juntos participando da nossa aula. Vamos ler o texto, que é muito importante pensar sobre esse mistério oculto no Antigo Testamento. Vamos ver primeiro o conceito bíblico para esta palavra mistério. A palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Olha, é muito importante pensar que não se refere a algo misterioso, que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam os adeptos, alguns adeptos do falso misticismo. Aqui, nós precisamos ler Colossenses capítulo 2, versículo 18. Vamos ler a palavra do Senhor? Você que está estudando comigo, pegue a sua Bíblia já e fique com ela aí nas mãos para nós andarmos por ela. Glória a Deus. Deus abençoe a nossa irmã Sônia também. Chegou aqui, a paz do Senhor, irmã Sônia. Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vinda. Glória a Deus também. Pastor Ricardo, um grande abraço, meu amigo. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Seja bem-vindo. Vamos estudar hoje o mistério da unidade revelada. Fica conosco. Glória a Deus. Também vamos ler
então, Colossenses capítulo 2. É muito importante a Bíblia estar ao lado do estudo para você se fortalecer e também entendendo por onde nós estamos caminhando. Vamos ver Colossenses capítulo 2, versículo 18, aí na sua Bíblia, que diz assim: ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. O apóstolo Paulo, ele vai aqui trazer para nós esta reflexão de que alguns que eram adeptos do misticismo daquele tempo, eles pensavam ser algo misterioso, e a própria palavra já diz que não era para os nossos irmãos se deixarem ser enganados, dominados por pessoas desta maneira, inclusive que cultuavam os anjos. Aqui nós vamos ver que a lição vai tratar que isso é realmente o contrário. Pelo contrário, olha só isso. No cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Esse mistério, ele foi realmente desvendado para todos nós. Vamos ler 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aqui nós temos, amados irmãos, esta reflexão importantíssima para entender o conceito bíblico de mistério. Mistério é algo que está guardado. Muito bem, guardado. O desconhecimento do mistério. Olha só esta questão, esta colocação que é muito importante. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que está no texto bíblico, que aparece no texto com valor circunstancial. Vejamos esse texto no versículo 5 do capítulo 3 de Efésios, capítulo 3, versículo 5, que é a leitura de hoje, que diz assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora. Como agora. Esta palavra, a expressão como, indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora. O foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério. Ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Então, esse mistério, ele foi realmente, era desconhecido, mas para todos nós, agora, claramente, ele vem, ele chega e fazendo parte também. Naquele tempo, os judeus pensavam que só tinha para eles o privilégio, mas agora os gentios também fazem parte. Os gentios participam disso, convertidos, é claro, como igreja do Senhor. O mistério, os profetas da antiga aliança, veja, vamos ler, os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas, conforme Gênesis capítulo 12, nós podemos ler. Leia comigo Gênesis capítulo 12, você vai ver aqui que existe aqui a participação, a menção destas bênçãos. Gênesis capítulo 12, versículo 3, quando Deus está falando com Abraão. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Veja só, é muito importante nós pensarmos que aqui Deus está dando a todos eles a importância de que sim, eles também chegariam e participariam desse conhecimento. Nesse momento, o que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria. É como isso tudo se daria na promessa que Deus estava fazendo a Abraão,
como tudo isso seguiria, como seria esse desenrolar, como seria esse desenvolver de todas as promessas, como que Deus faria algo totalmente novo. É aqui que nós vamos entender que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, a igreja do Senhor. O mistério oculto, conforme lemos no versículo 6 do capítulo 3 da leitura de hoje, que diz assim: a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. O mistério que estava guardado agora é revelado para todos os povos. Tanto o judeu quanto o gentio, e eles, vindo ao conhecimento, alcançam a salvação, tornando-se igreja do Senhor. Antes, noutros séculos, como diz o versículo 5, esta palavra, ela estava guardada para alcançar a todos nós. O mistério revelado no Novo Testamento, o plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo, é a ênfase que Paulo dá acerca do mistério revelado, tanto aos apóstolos quanto aos profetas. Revelado, e ele vem para trazer a nós, ao fazer essa abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a condição de prisioneiro. Paulo estava preso, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério, manifestado pela revelação. Ele estava preso, e aqui escreve com tanto amor, com tanto carinho, ele deixa claro que o seu apostolado, ele não tinha realmente não recebeu de homem algum. Ele aqui está mencionando que não recebeu o seu apostolado de homem algum, conforme Gálatas capítulo 1, versículo 1, que nós lemos, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem. Gálatas capítulo 1, versículo 11. E que ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. Gálatas capítulo 1, versículo 16. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe fora divinamente confiada pela revelação de Jesus Cristo. Vamos ler a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 1, versículo 12. Quero convidar você para ler comigo. Deus abençoe a irmã Áurea, que chegou aqui conosco. Também a irmã Delmari, um grande abraço. Deus abençoe. Maria do Carmo, Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos vocês que estão chegando para participar conosco. Vamos ler Gálatas capítulo 1, versículo 12. E vamos compreender esse texto. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Olha só, o evangelho que foi anunciado por Paulo, ele não foi dado por homem, ele não foi dado por anjos, ele não foi dado de nenhuma forma humana. Ele diz: eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas foi revelado por Jesus Cristo. Então, esse mistério foi revelado por Jesus Cristo aos apóstolos e aos profetas. Já aprendemos na lição anterior, estudamos na lição passada, que os fundamentos, o fundamento da igreja está alicerçada em Cristo e também não nos apóstolos e nem nos profetas, mas o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o bom testemunho dos profetas. É isso que nós temos que compreender nesse momento que estamos estudando a palavra e compreendendo que esse mistério foi revelado aos apóstolos e aos profetas no Novo Testamento. Quando o apóstolo ainda assegura que o mistério oculto
ele foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. E aqui nós podemos compreender algo muito especial, de que muitas pessoas estão tentando fazer com que o evangelho seja compreendido de maneira natural, de maneira humana, com a lógica, com o raciocínio, com o intelecto. É bem verdade que isso faz parte do conhecimento, é necessário o intelecto, é necessário você estudar, é necessário você aprender, se dedicar, mas é muito importante entender que o apóstolo Paulo está deixando muito claro aqui, ele enfatiza, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. É muito importante entender que o Espírito Santo é quem ensina através do estudo. Espírito Santo. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 2. Abra sua Bíblia aí comigo e vamos estudar a palavra. Também quero mandar um abraço ao irmão Claudemiro Alves. Um grande abraço, Deus abençoe, a paz do Senhor, meu querido. Seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical Online. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 4. Capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos? Não. Porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Olha que extraordinário esse texto, quando o apóstolo Paulo vai ensinar os irmãos que a sua palavra e a sua pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana. Não. Quem dá a sabedoria é o Espírito Santo. E aqui nós vamos para o segundo ponto do segundo tópico, que fala o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. O nosso escritor, ele coloca aqui como sendo a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo. Todos que estão em Cristo, meus amigos, meus irmãos, queridos, preste bem atenção nisso, todos que estão em Cristo estão unidos no mesmo propósito. No mesmo propósito. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo, por meio de Cristo. Na leitura bíblica em classe, no capítulo 3 de Efésios, o versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Portanto, é a sabedoria de Deus que, através da igreja, vai alcançar a todas as gentes, a todos os povos, a todas as pessoas. Esse mistério, ele estava guardado e fora revelado agora, nos últimos tempos, para todos nós. Eu quero que você pense uma coisa comigo bem simples, mas muito importante pensarmos sobre isso. Veja, se retornarmos a Abraão, a Isaac, a Jacó, qual era a quantidade de conhecimento que eles tinham para os apóstolos? É bem verdade
que eles tinham o conhecimento revelado por Deus e inspirado pelo Senhor, mas eles não viveram a experiência dos apóstolos, de andar com Jesus, de caminhar com Jesus, de estar com Jesus, de sentar à mesa com Jesus, de participar do crescimento de Jesus e do ministério de Cristo. Os apóstolos, então, têm uma experiência maior do que os patriarcas. Pensando nos tempos de hoje, nós, igreja, temos o privilégio de ter a experiência de ter o quê? A palavra de Deus para os nossos corações. Temos os profetas, temos os salmos, temos os cânticos, temos o evangelho, temos os livros também históricos do Novo Testamento, temos a revelação de João, dada por Deus. Os apóstolos ainda não vivenciaram, não tinham vivenciado esse momento tão magnífico. Por isso que nós somos bem-aventurados em receber a revelação desse mistério tão precioso. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério onde todos são aceitos em Cristo. Agora, é muito importante pensar que nós não podemos discriminar ou menosprezar a ninguém. A ninguém. Todos nós estamos participando deste mistério revelado. Todos nós estamos participando desse momento revelado para a igreja do Senhor. E aqui nós vemos que até mesmo alguns líderes da igreja, da primitiva igreja, demoraram a entender esse mistério. Vamos ler em Atos capítulo 11 para compreender isso que eu estou falando para vocês? Glória a Jesus. Você que está aí, seja muito bem-vindo. Deus abençoe sua vida. No nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos que estão participando conosco. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 11, no versículo... Atos, capítulo 11, versículo 4, quando Pedro está ali justificando perante a igreja por haver batizado Cornélio. E olha o que diz a palavra do Senhor. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo assim, e aqui ele vai relatar que ele estava orando na cidade de Jope, e ele teve, num arrebatamento de sentidos, uma visão, e ele começa a discursar, e no versículo 15, diz assim, e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio, e lembrei-me do dito do Senhor, quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era, então eu, para que pudesse resistir a Deus. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se, e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Eu vou ler de novo esse texto do versículo 18, para que eu e você possamos compreender o quanto o plano da salvação, esse mistério revelado, precisa alcançar a vida de todos. E eu e você somos o canal de levar esse mistério revelado a todas as pessoas. Olha aqui o que o irmão Lucas registra no livro de Atos, na história quando Pedro está se justificando por ter batizado o irmão Cornélio. Olha o que diz o versículo 18. E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, mas quem são esses? Olha lá no versículo 1 do capítulo 11 para você ver. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. Olha só, meus irmãos. Olha que coisa... Parece que nos dias de hoje nós vemos muitas coisas acontecendo desta maneira. E eles diziam, entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles.
Como que se o evangelho não veio para libertar e trazer vida aos pecadores, aos gentios? Aqueles da circuncisão estavam se achando acima de todas as coisas. E eles, então, quando Pedro discursa sobre tudo aquilo que Deus fez e Deus falou a ele, então se apazigua e eles glorificam a Deus. E aí dizem assim, diz a palavra do Senhor: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Deus trouxe salvação para todos. Glória a Deus. Aleluia. Você está aí, você pode glorificar a Deus por isso junto comigo? Você pode mandar aí um comentário, você pode clicar aí no joinha junto comigo, você pode participar comigo desse momento tão especial. Glória a Deus. Deus trouxe salvação através do seu Filho Jesus. Glória a Deus. Através do seu Filho Jesus, ele trouxe salvação todos. Para todos. E aqui nós vemos que os gentios também faz parte desse momento. Eles são alcançados por esta palavra, que eu e você também fomos alcançados. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu fico pensando quantas pessoas ficam se achando porque tem alguma coisa, porque é alguma coisa, porque possui alguma coisa, sabendo que tudo que nós temos vem de Deus, tudo que nós somos é o Senhor que fez, é o Senhor que faz, é o Senhor que opera, foi o Evangelho que trouxe para nós a salvação plena, a graça maravilhosa, esse mistério revelado para nós. Por isso que nós devemos juntos entender e glorificar o Senhor. Glória a Deus, que tudo isso é por meio de Cristo. Vou repetir, tudo isso, tudo que você tem, tudo que você possui, tudo que você participa, o que você come, o que você bebe, o que você veste, o que você está vivendo nesta terra, é por meio de Cristo. Pastor, mas são coisas terrenas que o senhor está falando? Sim. Sim, as coisas que nós temos nessa terra é por meio do amor e do sacrifício de Cristo. Agora, isso não pode, as coisas desta terra, vou repetir bem claramente, as coisas desta terra não podem serem maior do que as coisas eternas, do que os bens eternos, do que as bênçãos eternas, do que as bênçãos espirituais que já estudamos no começo desse trimestre. As bênçãos espirituais, elas devem estar em primeiro lugar na nossa vida. Glória a Jesus. Glória a Deus. É isso mesmo, irmã Célia. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Não podemos inverter a ordem. Não podemos perder a essência da salvação. Em Cristo, por meio de Cristo, nós recebemos esta bênção, esse mistério. Mas o mistério também, ele está pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Não, desde a eternidade o Senhor já estabeleceu o plano para ser executado na plenitude dos tempos. Vamos ver sobre esse ponto, as riquezas insondáveis de Cristo? Olha o que diz a nossa lição nesta manhã. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. Leia comigo Efésios, a leitura bíblica, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor.
Que momento extraordinário, especial, nós podemos viver aprendendo esta palavra, aprendendo a palavra de Deus. Para o apóstolo Paulo, a expressão aqui se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. E para o apóstolo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. Imensurável. Eu quero ler com vocês. Olha só, me acompanhem. Capítulo 3 de Efésios. Vamos lá, no versículo 18. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. O amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia! Oh, bendito seja o nome do Senhor, para que sejam cheios. Como isso é maravilhoso, meus irmãos. Como isso é especial. Sabemos que o Senhor, Ele traz sobre nós esta alegria, esta graça, a bênção dEle. Glória a Deus. A bênção dEle, a presença dEle. E eu fico aqui maravilhado com esse texto. Será que a gente conhece o amor de Deus? Eu vou ler aqui. Olha só, vamos pegar esse capítulo 3, ele é maravilhoso. Paulo está orando pelos irmãos Efésios, pelos Efésios. Glória a Deus. Olha só, ele diz assim, olha: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito, no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, no meu coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos. Ele diz com todos os santos. Não é só os judeus, não são os gentios, é a igreja, todos os santos. Qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Glória a Deus. Glória a Jesus. O apóstolo Paulo, realmente, ele vai dizer para todos nós que compartilhar as boas novas é algo imensurável. E eu pergunto a você, você tem compartilhado as boas novas? Você tem compartilhado coisas boas? Você tem compartilhado a palavra, o evangelho? Você tem compartilhado as bênçãos de Deus, as bênçãos do Senhor? Você tem compartilhado? Você tem feito com que a palavra de Deus alcance a outras pessoas, a famílias inteiras que precisam do meu e do seu apoio, da minha e da sua palavra? Esse mistério fora revelado não para ficar guardado, não para ficar guardado, ele já esteve guardado. Agora ele foi revelado. Não tem mais nada oculto. Não tem mais nada guardado. E eu quero que você pense comigo isso. Eu quero que você pense comigo nesta manhã. Como nós vimos, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, conforme o versículo 9, e agora Deus revela para nós. Deus revela através dos apóstolos, Deus revela através dos profetas, e chega até a minha vida e a sua. Vamos para o último ponto. O eterno propósito em Cristo. O eterno propósito em Cristo. Veja, preste bem atenção nisso. O Pai idealizou o plano da salvação. Cristo executou o plano da salvação. E o Espírito Santo, ele é o selo. Já estudamos também nas lições anteriores.
E o Espírito Santo, ele é o selo, ele é a garantia do plano maravilhoso de Deus. Repito, o Pai idealizou, o Filho executou, e o Espírito Santo é o selo, a garantia desse plano de salvação. Como vimos anteriormente, o mistério esteve sempre oculto, mas com Deus desde os séculos. Quando tudo criou, ele já tinha o plano. O que significa que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Vamos ler 1 de Pedro, capítulo 1. Me acompanha aí. Leia comigo 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E nesse mesmo propósito que nós estamos estudando, nós podemos agora compreender que isso indica que Deus sempre esteve no controle da sua criação. Sempre esteve no controle. Para que agora fosse manifesto esse plano. Por quê? Porque era o propósito que Deus cumpriu em Cristo, conforme nós lemos, em 1 de Pedro. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino. É no tempo de Deus. Deus não revelou lá no Antigo Testamento. Deus não mostrou, não derramou completamente o poder, o Espírito Santo, a graça maravilhosa no Antigo Testamento. Ele tinha um tempo para fazer isso. E esse tempo era através de Cristo, seu Filho amado. E o plano divino, o plano divinamente estabelecido, ele não surgiu por causa do pecado. Engana quem pensa isso. Agora Adão pecou, e agora o que Deus vai fazer? Não, ninguém toma Deus desapercebido. Ninguém pega a Deus desapercebido. Como diz no contrapé. Não. Deus já tinha arquitetado o plano da salvação. O plano que iria ser revelado, esse mistério em Cristo. E através dos apóstolos, através dos profetas, iria chegar até nós. Olha, começa a juntar essas peças e você vai começar a entender. Você que assistiu todas as aulas desse trimestre, nós já estamos estudando, já estamos caminhando para a 10ª aula na próxima semana. Você consegue compreender que aqui nós vemos Deus planejando e tendo o controle em todas as coisas, de todas as coisas. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja, ele foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Vamos ler Efésios capítulo 3, versículo 12, a leitura também em classe, que diz assim: no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. O apóstolo Paulo deixa muito claro para todos nós que tudo isso nós podemos ter agora ousadia e acesso e chegar até Cristo, porque o mistério foi revelado. Porque agora não tem mais nada oculto. Porque agora não tem mais nada guardado. Cristo revelou para todos nós. O mistério da igreja, ele esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. E agora, revelado, esse mistério deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. O mistério foi revelado, meus irmãos, para que eu e você possamos pregar
o Evangelho, levar a poderosa palavra de Deus. Olha o que diz, para concluir, Efésios capítulo 4, que nós vamos ler. Efésios capítulo 4, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, glória a Deus. Capítulo 4, versículo 1, diz assim o texto: Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, glória a Deus, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Glória a Deus. Guarde esse texto no teu coração. Leia ele bastante para você conseguir compreender, para você ter reflexo realmente, que essa palavra venha refletir sobre você, que esta palavra venha refletir sobre a sua vida. Um só Deus, uma só fé, um só amor, um só batismo. Pense nisso. Olha o que a Bíblia está falando. Um só corpo, um só Espírito. E por que existe tantas pessoas se dividindo por aí? Porque eu sou melhor, porque aqui tem isso, aqui tem aquilo, aqui prega assim, aqui prega desse jeito, aqui tem o melhor louvor, aqui tem... Não, irmãos, meus irmãos, vamos guardar a fé, vamos guardar a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Glória a Deus. A igreja, ela deve ter um objetivo. A igreja, ela deve ter um objetivo. Eu vou repetir. A igreja que não tem objetivo, ela não cresce. Ela não é igreja. Não. Pessoas que ficam se competindo entre si, isso não é ser igreja. Profetas que tentam enganar o povo, isso não é igreja. Não deve nem ser chamado de profeta. É enganadores. É enganadores. Pessoas mentirosas. Pessoas que inventam coisas para trazer multidão, trazer pessoas. Nós não precisamos disso. Nós temos aqui o Evangelho puro, santo. Para quê? Você ficar, talvez, querendo enganar as pessoas. Não digo você que está me assistindo, mas muitos que estão por aí. E talvez você conhece pessoas assim, que só vai no culto se tiver profecia, que só vai no culto se tiver o mistério, só vai no culto se tiver aquele fogo, aquele manto, aquele barulho, aquele show. E agora, como que está na quarentena? Eu fico perguntando às vezes e pensando, mas eu tenho respostas também para mim mesmo. Mas eu quero compartilhar com vocês, como que esse povo está vivendo. Como que esse povo está sobrevivendo? Porque agora não tem mais barulho, agora não tem mais manto, agora não tem mais rodopiação, agora não tem mais nada. Cadê os profetas? Cadê aqueles que, Muitos cristãos acostumaram viver dependendo de pessoas colocando a mão na sua cabeça. Muitos acostumaram com pessoas trazendo revelações para você. Irmãos, deixa eu compartilhar com vocês uma coisa aqui. E essa experiência pastoral, e temos muitos amigos aí participando conosco, possivelmente muitos pastores assistem.
e tem as suas experiências. Mas olha só, uma vez uma pessoa chegou ali no templo e pediu para me orar por ela. E eu orei depois do culto, um culto abençoado, uma palavra maravilhosa, fomos edificados. E quando eu terminei de orar, aquela pessoa olhou para mim e falou assim: pastor, o que Deus mostrou para o senhor para mim? Como que aquela pessoa queria que eu falasse alguma coisa. Como que aquela pessoa queria que eu falasse o que Deus não estava falando. Ora, nós tínhamos acabado um culto especial, uma palavra tremenda, foi um culto maravilhoso, avivado, fomos edificados pelos louvores, pelas palavras, pela mensagem pregada, e aí, de repente, e isso eu não estou dizendo que eu não quero orar pelas pessoas, eu oro por todos quantos pedem, por todos quantos me procuram, e essa semana eu estive atendendo um chamado de uma pessoa que me ligou e disse: pastor, o senhor pode vir orar para uma pessoa aqui no hospital? Porque eu já liguei para 1, para 2, para 3 e todo mundo dá desculpa e ninguém vem. Eu fui lá, fiz o pedido devidamente no hospital, foi atendido com todos os cuidados, aparamentado, entrei ali, orei por aquela pessoa, cuidando dessa pessoa, que necessita de um carinho, de um cuidado, de um amor também. Mas, voltando na história daquela pessoa, do culto, olha, irmãos, veja, meus amigos, pastor, o que Deus mostrou para o senhor para falar para mim? Forçando como que se Deus, ele tem que falar. Deus já tinha falado com ela na palavra, no culto, ela que não prestou atenção. Mas ela queria mais, ela queria forçar que o homem pastor entregasse para ela alguma coisa. Eu digo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, não se engane com isso. Não fique iludido com estas coisas. Não fique preocupada se alguém profetiza para você, se alguém está indo colocar a mão na tua cabeça, se alguém está falando em línguas estranhas e soltando fogo pela... Não. O que demonstra que você é igreja é isso aqui, a palavra. E se você está vivendo esta palavra, se você está vivendo o que está nela, e eu vou repetir aqui, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Não é 10 senhores, não é 10 fé, não é 10 batismo, não é deuses, não são deuses, não são vários pais. É um Deus, um Pai, uma fé, um Senhor. Glória a Jesus. É isso que eu quero que você pense nesta manhã. A igreja tem propósito, ela recebeu esse mistério e ela está vivendo. Eu digo para você, meu querido irmão, reforço, durante os cultos que tivemos durante essa semana que passou, vários pastores mencionou isso para nós, da palavra, através da palavra do Senhor. Muitas pessoas estão aí vivendo essa quarentena. E eu quero que você reflita comigo. Quantas pessoas estão vivendo nessa quarentena que dependiam do templo e agora estão longe do Senhor? Que iam para a igreja porque tinham que ir, por um ritual. Porque hoje era dia de culto. Porque naquele dia era dia de culto. Porque naquele dia eu ia participar do louvor, eu ia reger, ou eu ia trazer uma saudação. Então, eu ia para o culto simplesmente por ir. Quantas pessoas faziam dessa maneira? Mas agora, com a quarentena, todo mundo dentro de casa, participando de culto online, como que faz? Onde está o depósito dessa pessoa? Onde ela depositou a sua fé, sua confiança, seu amor? E eu pergunto, quantas vezes ela utilizou desse depósito nessa quarentena? Quantas vezes essa pessoa que realmente estava aí preocupada e não entendia esse mistério revelado, não entende, porque acha que mistério revelado é realmente
A chave, a porta, a bênção, o milagre, a cura disso, a cura daquilo, e é o dinheiro que vai vir, é o prédio, é isso, é aquilo. E, meus irmãos, são coisas dessa terra. Eu vou repetir o que eu falei no meio da aula. Nós não podemos deixar as coisas desta terra ser maior do que o reino de Deus, as bênçãos espirituais. Então a igreja que é a igreja, ela entendeu essa quarentena e ela está aos pés de Cristo. Ela entendeu o que é o mistério revelado, que é Jesus Cristo para nós. E ela está pregando o evangelho, ela está querendo ganhar alguém para Cristo. Eu, como pastor, me preocupo com todo o rebanho, mas eu quero que você entenda que essa missão não é só minha, é também sua, de olhar pelos seus irmãos, de orar pelos seus irmãos, de orar pelos novos convertidos, que estávamos discipulando durante todo esse começo de ano, até o mês de março, e agora estamos caminhando. Ontem eu recebi uma notícia maravilhosa. Uma pessoa que me procurou e disse: pastor, eu quero me batizar, eu quero me firmar, me fortalecer. Isso é ser igreja. Ontem ainda eu liguei para uma outra pessoa, uma nova convertida, e disse: como você está? Como está a sua família? Estou preocupado com você, mas eu quero que você entenda que esse não é só o papel pastoral, é do pastor, mas também é da igreja. A igreja que se preocupa com o seu irmão, a igreja que se preocupa com o seu familiar, a igreja que se preocupa se você está comendo, mas também se aquele outro irmão está comendo. Se você está bebendo, se aquele irmão também está bebendo. Se você está indo para o céu, se aquela família, aquele irmão também está indo para o céu. Esse é o fundamento da fé cristã. Que eu e você possamos guardar esta palavra e esse ensino. Em nome de Jesus. Deus tinha um plano, executou o plano, e o plano ainda segue, da salvação para todos os povos. O mistério foi revelado. E que você fique com esta palavra, com esse estudo da nossa Escola Bíblica Dominical. Você que está comigo aqui, participando no meu perfil, que você possa ser abençoado cada vez mais. Nós temos também uma replicação lá na página da igreja. Eu só consigo ver os comentários que está aqui no meu perfil, mas que Deus abençoe a sua vida. Temos alguns irmãos participando conosco. Se você está aí e ainda não mandou a sua saudação, nós já vamos encerrar nossa aula. Eu gostaria de saudar você. Mande para mim aí a paz do Senhor, mande aí um glória a Deus, um aleluia, para que eu possa te mandar um abraço também. Olha aí, eu tenho alguns irmãos, eu vou recapitular aqui, a nossa irmã Sandra participando conosco, o nosso irmão José Vicente, Deus abençoe, a minha querida irmã Célia, Deus abençoe, também a minha irmã Sônia Rocha, Deus abençoe, um grande abraço para todos os irmãos aí na Coab aí está em peso assistindo, glória a Deus, Coab, Vila Nova, aleluia, glória a Jesus. Ricardo Lourenço, grande amigo, Deus abençoe sua vida, a minha querida irmã Áurea, um grande abraço, irmã Áurea, Deus abençoe. A irmã Delmari, também participando conosco. Glória a Jesus. Maria do Carmo Ricardes, Deus abençoe. Claudemiro Alves, paz do Senhor, Deus abençoe, meu amigo. Também a irmão Odair participando conosco. Deus abençoe. Um grande abraço. É muito bom ter vocês sempre conosco. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão Claudemiro. Glória a Deus, receba aí esta palavra, ensino da palavra do Senhor, e que juntos nós possamos continuar caminhando. Meus irmãos queridos, a Bíblia, a palavra do Senhor, ela é o alimento em que eu e você necessitamos para esse tempo muito especial. A irmã Fernanda Mota também, Deus abençoe, Pai do Senhor, minha querida irmã. Um abraço a toda a família, glória a Jesus, Deus abençoe, glória a Deus. Também a irmã Desina, glória a Deus, Pai do Senhor, minha querida irmã Desina, Deus abençoe, que bom ter a senhora aqui conosco também, glória a Jesus. Enquanto eu termino aqui, nós vamos caminhando, glória a Jesus, amém, irmã Sônia, glória a Deus, amém, olha aí, ó, a escola dominical nos faz lembrar dos nossos cultos maravilhosos, que saudade, é verdade, que saudade mesmo, e temos certeza que a nossa vida nunca mais será a mesma depois de tudo isso, porém, nós estamos confiando no Senhor. Assim que retornar,
nós tivemos aí a liberação das autoridades constituídas, porque nós somos obedientes, somos uma igreja responsável, uma igreja inteligente, que respeita também as leis. Estamos aguardando com muito carinho e orando pelas nossas autoridades, orando pela nossa cidade, para que o Senhor continue nos guardando, mas assim que tudo voltar, temos certeza que não vamos voltar aí a milhão, né? Mas vamos voltar com as limitações, vamos voltar com os cuidados, mas vamos voltar. Em nome de Jesus, daqui a um tempo, nós estamos aguardando e tenho certeza que nós vamos vencer em nome de Jesus. E quando voltarmos, glória a Deus, e quando voltarmos, nós vamos voltar com alegria no coração. Repito, para concluir, quando voltarmos, a igreja vai voltar. Aqueles que se fortaleceram e estavam em Cristo, a igreja vai voltar alegre, a igreja vai voltar feliz, a igreja vai voltar trabalhando, fortalecida, sedenta da palavra, dos cultos, do momento fervoroso, pentecostal que somos, né? Somos pentecostais e cremos no poder do Espírito Santo e vamos voltar com toda a força, com todo o vigor, mesmo ali respeitando as limitações de público e organizando a nossa agenda, cultos separados por horários e assim demais orientações que vamos receber e também vamos transmitir. Mas nós vamos voltar como igreja. Como igreja. Guarda essa palavra. A igreja está de pé, a igreja está trabalhando, a igreja está preocupada com o reino, a igreja está olhando para Cristo, a igreja não está preocupada com falatórios, murmurações, mentiras, fofocas, a igreja está olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé. E se porventura tem alguma coisa por aí tentando nos abalar, tentando nos tirar da presença do Senhor, falando aquilo que não é verdade, talvez até mesmo levantando palavras maldosas, saiba de uma coisa, você tem um Deus que te defende. Eu tenho um Deus que defende. A igreja tem um Deus que a defende. Aleluia! Fique com esta palavra. O Senhor está te guardando e te protegendo. Não temas. Vamos continuar olhando para Cristo e trabalhando para Ele com muito amor. Vamos orar? Glória a Jesus. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmã Fernanda. É isso mesmo. Glória a Deus por tudo que Ele tem feito pela nossa vida. A saudade é muito grande da comunhão dos irmãos e com o Senhor. Glória a Jesus. Que você, meu irmão, minha irmã, esteja fortalecido aí na presença do Senhor, guardado em Cristo, fortalecendo a sua vida. Daqui a pouquinho, às 19 horas, nós temos um culto maravilhoso. Estará ministrando a palavra do Senhor nosso presbítero, irmão Ronaldo, Pedro. E estamos já organizando a nossa agenda do mês de junho. Vem coisa muito boa por aí, com certeza, assim como hoje o nosso culto. Fique ligado, participe conosco. Meus irmãos, você tem um compromisso com a sua fé. Não deixe de cultuar, mesmo nesta forma nova que estamos aí. Não deixe de cultuar. Não deixe de vir para o compromisso que você tem às quartas, à sexta-feira, aos domingos pela manhã, aos domingos à noite, sempre estamos aí reforçando os nossos cultos para que você esteja participando sempre com alegria e estamos recebendo de Deus as ricas bênçãos dos céus. Fortaleça a sua família. Atenção, pais, instruam seus filhos. Nossos professores da escola dominical estão trabalhando fortemente aí por todas as salas. Eu quero mandar um abraço especial para os professores da Escola Bíblica Dominical, a nossa equipe de trabalho. Estamos aí na sala dos jovens, tem a transmissão da aula deles, na sala dos juniores, infantil, a sala Amiguinhos de Cristo, temos aí a Estrela da Manhã, todos os professores envolvidos. Ontem no plantão eu recebi uma notícia tão linda, uma criança comunicou comigo, dizendo, pastor, eu perguntei para ela, e aí, a escola dominical? E ela disse, pastor, nós temos escola dominical. O nosso professor, ele está todo domingo dando aula para nós.
e eu fiquei tão feliz por isso. É a sala do irmão Joseildo, do irmão Josenildo, glória a Deus, o irmão Sebastião também, o irmão Luiz Carlos, o pastor José Lima, o irmão Alain, a irmã Cláudia, a irmã Daiane, a irmã Sônia, a irmã Iranádia, a irmã Maruli, a irmã, glória a Deus, a irmã Lucinéia e a irmã Ana Júlia, glória a Jesus, todos os professores da nossa escola bíblica dominical empenhados muito, a irmã Mariana e a irmã Josilene, as salas, todos os professores estão aí ministrando, enviando para os pais as tarefas, junto os vídeos, os áudios. É muito bonito. A nossa igreja está trabalhando de uma maneira muito especial nessa quarentena. Estamos organizando e procurando chegar bem pertinho dos irmãos nesse momento que estamos só de corpo distante e longe. O meu coração está com vocês. Eu estou às suas ordens, à sua disposição. Eu estou aqui pronto para lhe atender o que você precisar. Um grande abraço a todos. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos por essa oportunidade tão especial, Pai. Obrigado, meu Deus, pela graça do Senhor maravilhosa, pelas ricas bênçãos derramadas sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. Continue, Senhor, abençoando o teu povo. Obrigado por essa escola bíblica dominical, pela vida de todos os teus servos. Abençoe agora a vida de cada um, dando-nos, ó Pai, a tua bênção. Um domingo em paz, alegre, feliz. Também, Senhor, abençoando a todos os meus alunos, os professores que estão ministrando simultaneamente comigo agora, aqueles que ainda vão enviar as suas aulas, estão enviando. Pai, abençoa a cada aluno, a nossa igreja, o teu povo, a meus amigos que estão nos assistindo, sendo edificados. Fortaleça o teu povo, os teus filhos, e que juntos possamos viver a tua palavra e desfrutar dos mistérios revelados para nós, que é o Senhor Jesus, a tua palavra e a igreja que segue caminhando, Senhor, para o céu. Obrigado, fica conosco, e se o Senhor não voltar, que estamos aguardando o Senhor agora, mas se o Senhor não vier, esperamos no culto à noite uma poderosa palavra para os nossos corações. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Foi muito bom estarmos juntos aqui nesta 1 hora e 2 minutos e 40 segundos participando desta escola bíblica dominical. Você foi edificado, eu fui edificado, e à noite nós temos um maravilhoso culto. Não perca este encontro conosco e vamos juntos participando em nome de Jesus. Grande abraço. Deus abençoe. Até daqui a pouquinho, nosso culto. Um abraço forte no teu coração, na tua família. Eu espero encontrá-los todos bem e que você possa receber aí o meu carinho e a minha oração sempre por todos vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Eu te adorarei. Te adorarei, estás aqui, transformando histórias. Eu te adorarei, eu te adorarei. Desde milagres, desde promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, eu sei.